responsabilidade civil e criminal, que é uma questão que a gente não deve se assustar com isso. Qualquer profissional, ele precisa estar apto a responder pelos seus atos. No nosso caso, no caso do profissional de segurança do trabalho, a nossa responsabilidade ela é imensa, porque nós trabalhamos, né, para preservar vidas, para poder trabalhar em função da melhoria da qualidade de vida de pessoas. Pessoas são seres humanos precisam ser respeitados. E a nossa conduta, ela deve ser em cima disso. Mas não é somente a questão humana, não é só a questão fraterna que muitas vezes nos move a escolher essa profissão, né? Eu escolhi essa profissão pela oportunidade que eu teria de, junto com o meu bem-estar, né, social, através de um trabalho remunerado, eu poder também contribuir dentro da sociedade que eu vivo para o meu próximo. Então, isso foi um fator pré-determinante. Mas não é só a questão da empatia, não é só a questão do amor ao próximo, não é só a questão do respeito à condição humana. A gente precisa se resguardar enquanto profissional, a gente precisa preservar a nossa integridade, certo? Do ponto de vista até ético mesmo. Então, a gente precisa, no linguajar mais do cotidiano, a gente precisa se garantir. A gente precisa ter segurança para aplicar a segurança. A gente precisa ter um bom conhecimento técnico. Então, se eu sei o que eu preciso fazer, o exemplo que você deu foi a respeito dos equipamentos de segurança. Eu sei que eu preciso fornecer EPIs para uma determinada função. Mas eu sei também que eu preciso assegurar que a entrega desses EPIs ela esteja comprovada. Como é que eu comprovo isso? Através de documentos. Documentos são o quê? São evidências de que eu estou fazendo o meu trabalho da maneira correta. E é isso que vai me resguardar caso haja um acidente, que a gente vai trabalhar sempre, gente. Isso aí é uma coisa que eu vou repetir várias vezes. Nós trabalhamos pela prevenção, nós nos esforçamos dia a dia pela manutenção da nossa prática prevencionista, mas o ideal de tudo isso é que os acidentes não aconteçam. Quando o acidente acontece é porque a prevenção falhou, tá? E quando a prevenção falhou, não é para a gente estar procurando culpados pelo acontecimento, é para a gente estar procurando o que foi que ocasionou aquela falha. E não é em uma pessoa, tá? É em um procedimento. O que a gente precisa se resguardar para evitar problemas, né, de cunho legal, por conta da responsabilidade civil e criminal, é sempre estar evidenciando todas as ações de prevenção, de conscientização, que são propostas nas normas regulamentadoras. Por isso que a gente precisa ter conhecimento de causa. Por isso que a gente precisa realmente ter essa segurança profissional, para não se comprometer depois por negligência, por falta de zelo profissional. Respondi a pergunta? Vou perguntar aqui. Temos outra pergunta do Paulo Escada, novamente. O que é mais constrangedor para um técnico de segurança, na sua opinião? Um trabalhador tomar o acidente por negligência após o treinamento sobre prevenção de acidente, ou o trabalhador ser acidentado por falta de EPI, quando já solicitado? Dirami, que saia justa é essa que você me colocou? Mas vamos lá, é muito triste. O professor Maurício está indo embora. Tchau, professor. As duas situações, elas são muito tristes, tá? A questão da consciência é uma coisa, a conscientização, a gente trabalha muito para conscientizar o outro, mas ninguém pode ter a ação consciente do outro. Só o outro é que pode ter, né? A gente não vai abrir a cabeça de ninguém para colocar, olha, coloca o EPI, né? A gente vai educar, a gente vai fornecer o EPI, a gente vai recomendar o uso, a conservação, a informação no caso daquele EPI não tiver, ou por algum motivo ele não estiver em bom estado para o uso, nós vamos fazer a nossa parte dentro desse processo. Agora, se o funcionário vai usar ou não, a gente tem esse dever, tá, de acompanhar e de, junto com a área administrativa, também
providenciar as sanções disciplinares. Porque não é só eu não vou usar, eu não quero usar. Não, não é assim. Você não foi formado, você não foi treinado, você não foi orientado que é preciso usar. O Ministério do Trabalho, quando chegar aqui, não vai querer saber que você não quis usar. O Ministério do Trabalho vai dizer que a empresa não assegurou que você usasse. Então, dentro dessa situação, a empresa está fazendo a parte dela, tá? A parte social dela. Eu acho muito mais triste quando um trabalhador, constrangedor até para o técnico de segurança, quando o trabalhador ele se acidenta por falta de EPI. Ok? Ok, temos aqui mais uma pergunta do aluno Jarbas, do Polo Olinda. Qual é o ranking de acidentes no Brasil? Eu estou fechando, tá? Um relatóriozinho que eu vou postar para vocês pelo NING, tá? Porque eu tinha um número, mas esse número já está defasado. Então, eu estou atualizando ele para postar para vocês. Vou postar ainda essa semana. Mais alguma, Tati? Temos aqui só um minuto. O Paulo Palmares, o aluno Mabson. O técnico pode parar uma obra por falta de EPI para o operário? Outra saia justa. Vocês, hein? Que coisa. Olha, poder... legalmente, ele pode. Qualquer pessoa pode, não é só o técnico, não. Qualquer cidadão, identificando uma situação de grave e eminente risco, ela pode procurar as autoridades e solicitar um embargamento de um determinado serviço. Mas, quando a gente está trabalhando numa empresa, o técnico de segurança ele é como a ostra, tá? A gente está entre o rochedo e as ondas. Então, a gente está lá no rochedo e recebendo pancada. Como é que é esse recebendo pancada? É ruim? Não, não necessariamente. Faz parte do nosso cotidiano. E a gente precisa, dentro da nossa realidade, da empresa que a gente trabalha, a gente ter a consciência de que a gente está cumprindo o nosso papel no processo. Tá? Se precisa de equipamento de proteção individual, a gente precisa orientar o empregador, a gente precisa sempre ter uma relação muito saudável com o nosso empregador, e até mesmo começar o trabalho de conscientização por ele, certo? Mas se a gente não consegue atingir a nossa meta, então a gente tem duas opções. Ou a gente fica no trabalho, tá? Claro, se documentando de que toda a orientação foi dada corretamente, que as solicitações de compra dos materiais foram feitos, e a gente continua o nosso trabalho de conscientização da maneira que deve ser feito, ou então a gente procura uma empresa que seja mais comprometida. E podem ter certeza, gente, vocês não vão ter dificuldade de encontrar, porque a consciência do empresariado brasileiro com relação à necessidade de se investir em segurança do trabalho, cada dia cresce mais. E isso é bom para a gente, porque fortalece o trabalho da gente, ok? Eu vou passar agora para o nosso conteúdo, porque a Billy já falou que eu tenho pouco tempo e a gente precisa fechar isso aqui, ok? Vamos lá, o próximo é a CIPA, Portaria 3214, também que foi a que a gente falou anteriormente, que institui a obrigatoriedade da formação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E que o técnico de segurança tem papel fundamental na formação desse grupo, no treinamento, no acompanhamento, né? A gente precisa estar sempre dando o suporte necessário para que esse grupo seja atuante, né? Porque eles são o nosso braço direito. A CIPA é o braço direito do técnico de segurança dentro da empresa. Com relação à saúde do trabalhador, os avanços ao longo da história, né? A gente tem a definição da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, de que saúde é a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social da pessoa. Isso daí pode parecer até um pouco utópico, né? Como é que a gente pode estar bem em todos os sentidos? Quando a gente está com a saúde física, às vezes a gente não está muito bem da cabeça. Às vezes a gente está bem da cabeça, está com saúde física, mas a gente está com algum problema de convívio social com alguém ou com algum grupo de pessoas. É utopia? Talvez seja, né? Mas, como diz Shakespeare, né, nós somos feitos da matéria dos sonhos. E os sonhos são as grandes utopias que a gente precisa correr atrás para alcançar. Então, enquanto a gente estiver correndo atrás de uma grande e bela utopia, a gente está criando as condições para que ela um dia venha
a se concretizar. Então, a questão da saúde do trabalhador, ela segue também esse foco, né, de garantir esse bem-estar físico, mental e social do trabalhador. Aí são tidas várias ações, a nível de legislação, a nível de educação, a nível empresarial também, voltadas para a garantia dessa saúde. Vamos seguindo? A segurança do trabalho. Segurança do trabalho, que é a nossa área de atuação,